Estar aqui na Casa Espírita em que eu realmente cresci, porque eu frequentei aqui desde a infância e terminei esse ano o terceiro ciclo da juventude. E hoje eu estou tendo a oportunidade de falar um pouquinho para vocês de um tema que eu gosto muito e que eu escolhi por uma série de motivos. Bom, eu gosto muito de filosofia e a gente vai tratar um pouco disso hoje nesse tema. Eu faço parte, como a Isilda falou, de um grupo de arte aqui da casa. E eu acho que a arte, ela está no nosso cotidiano e ela fala conosco de uma forma um pouquinho diferente. Então eu escolhi esse tema para falar um pouco nessa noite. Só? Bom, vou começar falando lá atrás de um filósofo que se chama Platão, e eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar um pouquinho dele, porque quando a gente fala de arte, a gente com certeza fala de beleza. E a beleza ela é discutida há muitos e muitos e muitos anos, ela não é uma discussão de agora. Para Platão, a beleza existe em si mesma no mundo das ideias. O que isso significa? Primeiro a gente tem que entender o que é esse mundo das ideias que Platão fala. Platão divide, então, o mundo entre o mundo das ideias e o mundo concreto. O mundo das essências e esse mundo material. Não muito diferente do que a gente também entende, né, enquanto espíritas. A gente acredita também num plano espiritual e aqui nesse plano concreto da matéria. E nesse plano das essências, nesse plano das ideias, a gente tem alguns valores absolutos. E a beleza é um valor absoluto tanto quanto a bondade, tanto quanto a verdade e uma série de outras virtudes que a gente entende, porque a beleza também é, em si, uma virtude. E nesse mundo das ideias, nós temos caráter absoluto. Então, a beleza, quando a gente diz que a beleza existe em si mesma, a gente quer dizer que ela independe do julgamento, ela independe do que eu acho belo ou o que o outro acha belo. Ela sai dessa subjetividade, porque ela é um caráter absoluto, ela é um ideal. E a gente tem aqui um mero reflexo do que seria essa beleza ideal, do que seria essa beleza absoluta que Platão fala no mundo das ideias. Bom, e por que a gente busca a beleza enquanto ideal? Que a gente ainda tem muito pouco entendimento nesse plano concreto. A gente busca porque, para Platão, a alma é atraída pela beleza, pois busca sua pátria natural no mundo das essências. Então, Platão já assume por si só que o mundo natural, que o nosso plano natural, ele é esse plano das essências, esse plano dos arquétipos, né? Que para Platão, arquétipos seriam essas ideias perfeitas, essas ideias absolutas, como é a beleza. Então, Platão entende que a nossa pátria, na verdade, não é aqui, não é essa concreta, imaterial e transitória, ainda cheia de vícios. Não, a nossa pátria é outra. A nossa pátria, ela é dotada de uma essência, que fala conosco através do nosso espírito. E a nossa alma busca isso o tempo todo. E a gente busca isso também no plano concreto quando a gente produz arte. Porque a arte, ela vem manifestar a beleza. Então, nós temos uma necessidade, faz parte da necessidade humana, essa busca, por isso que é eterno. Assim como a gente busca a bondade, assim como a gente busca a verdade, a filosofia é sempre uma busca. Então, a gente também busca a beleza, essa beleza ideal e absoluta, né, que ainda não encontramos aqui. Bom, Platão fala então, sobre um caráter também dessas essências. Ele diz que essas essências, essa ideia perfeita, ela é atemporal e ela é universal, ela é para todos. Ela não está sujeita às nossas particularidades egoístas, não. Então, quando eu digo que ela é atemporal, quer dizer que a beleza ela não se perde, ela sempre existiu e ela sempre vai existir de alguma forma, em alguma manifestação. Muito diferente do que a gente entende como beleza aqui no plano concreto. É muito diferente porque quando a gente olha uma pessoa bonita, a gente pensa, bom, aquela pessoa é bela, ainda de forma muito rústica e rudimentar, mas a gente pensa, essa pessoa é bela, mas aquela beleza é transitória.
aquela flor é bela, mas aquela beleza é transitória. Mas o ideal da beleza para Platão não, ele não é transitório, porque ele não faz parte dessa característica que a gente tem aqui na matéria. Ela se depura, mas para Platão, essa ideia universal, ela é eterna, ela é atemporal, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. E na dialética platônica, a gente fala do belo e do bom. E no livro do Leon Denis, O Espiritismo na Arte, a gente fala do belo e do bom também o tempo todo. E o que é isso? O que é a beleza, então? O que é esse belo que Platão tanto fala? O belo é o exercício do bem. Platão fala do sujeito moral. O sujeito moral, para Platão, é aquele que se encheu de beleza. Ele fala que o sujeito moral ele deve embelezar-se. E quando ele diz isso, a gente não está falando dessa beleza física, de se encher de beleza dessa forma, mas encher de beleza o próprio ser. Porque a beleza ela se manifesta primeiramente no ser e depois nas ações, depois naquilo que o ser produz. Mas você só pode produzir algo belo se primeiro ele encheu a si mesmo de beleza. O sujeito moral, então, é aquele que vai tomar consciência do bem e vai exercitar, gerando belo. Ele vai fazer isso harmonizando tudo que está à sua volta e harmonizando a si mesmo. Uma das funções da arte é dar ordem às coisas. Então, quando a gente pega, por exemplo, um quadro, eu tenho vários elementos em que a harmonia entre eles, eu dou ordem àquilo ali e eu gero beleza. O belo, então, ele se manifesta tanto na aparência quanto nas ações. E Platão fala que a nossa alma, ela busca o sumo bem, que seria um bem pleno, um bem constante, o bem inteiro, um bem arquetípico, porque ele é o bem do mundo das ideias, né? E a filosofia medieval vai chamar esse sumo bem de Deus. Então, a alma busca Deus, e ela busca Deus através da busca pela beleza também, porque a beleza ela é sublime. Quando eu produzo algo belo, eu tenho que trazer à tona, naquele que vê aquilo que eu produzi, o sujeito moral que eu sou. Tem que trazer em mim aquilo de mais puro e sublime que eu tenho. E essa é a ideia de Platão. Ele diz então que o belo é a forma manifesta do bem. Através do exercício do bem eu produzo beleza. E através do exercício do bem, da busca pela beleza, eu encontro a Deus. E a gente fala também de um outro filósofo que se chama Kant, pouco depois de Platão, na verdade, bem depois de Platão. E ele vai falar na sua filosofia sobre imperativos categóricos. Bom, o que são esses imperativos categóricos? É uma espécie de verdade universal. Se algo é bom, eu penso, bom, se todo mundo fizer aquilo que eu acho que é bom, o resultado daquilo ali vai ser positivo? Bom, se sim, então provavelmente aquilo ali é uma virtude, aquilo é algo bom. Mas se eu fizer e apenas beneficiar a mim mesmo, apenas atender às minhas necessidades ainda egoístas e carnais, então talvez aquilo não seja tão bom assim. E essa ideia do imperativo categórico tira a beleza da subjetividade. Por que tira a beleza da subjetividade? Porque quando eu passo a expandir uma ideia, quando eu passo a expandir um ideal, ela deixa de ser algo relativo, de pertencer a mim, de estar sujeito meramente aos meus gostos e às minhas necessidades enquanto ser único, mas ela fala com o todo. Ela é uma verdade universal. Kant foi muito influenciado por Platão, como a gente percebe. Kant também fala de algo chamado prazer interessado e o prazer desinteressado. E a beleza ela está muito ligada ao prazer, né? Platão fala do eros, que é esse elo que chega até a beleza, dessa busca pelo amor erótico, mas sem tentar possuí-lo. Porque a beleza também deve causar em nós, quando desinteressada, a contemplação, uma beleza contemplativa. Quando a gente fala, então, desse prazer interessado e prazer desinteressado,
a gente está querendo dizer que quando eu vejo algo belo, eu entendo a beleza enquanto meio para o fim ou entendo a beleza como um fim em si mesmo? Porque, por exemplo, se eu passo por uma floresta enorme, com um monte de árvores frondosas, eu vejo nessa floresta apenas lenha para minha fogueira, para os móveis da minha sala. Eu penso naquela floresta como algo que vai servir a mim de alguma forma, que vai falar de maneira prática comigo, ou eu simplesmente contemplo aquela floresta. Porque essa é a função da beleza. Mas a beleza, quando interessada, ao invés de causar essa contemplação, eu tento possuí-la e consumir a beleza. Mas a beleza não está aí para que a gente consuma e para que a gente possua. Ela é livre. Ela causa em nós e essa contemplação. Porque se ela traz em nós esse sujeito moral, como eu posso querer possuir e consumir algo que é belo, né? E é interessante porque a beleza por si, ela dá ordem às coisas e ela ressignifica aquilo. Por exemplo, ele tem uma função, né? Então eu uso para limpar os meus pés. Mas se eu tenho um tapete persa criado não sei quanto tempo e com não sei qual tecido, eu coloco ele para enfeite. Pela beleza que ele possui. A beleza dá um novo significado para aquilo. Ela passa a não ser mais utilitarista. Mas a gente vive numa sociedade utilitarista. Tudo precisa ter uma função em si. Só que quando a gente fala dessa função, a gente pensa só nessa função material e carnal das coisas. A gente não pensa em como aquilo supre o meu espírito. É tão interessante porque se a gente vai na casa da avó ou da mãe, quase sempre ela coloca uma florzinha lá em cima da mesa. E aquela florzinha, se a gente for parar para pensar, ela não tem função alguma, a não ser levar um pouco de beleza para aquele ambiente. E a gente vai chamar isso de beleza mínima, que ela deve estar presente em absolutamente tudo que a gente for fazer. Por quê? Se eu sou um ser dotado de harmonia, se eu harmonizei a mim mesmo, eu levo beleza onde quer que eu passo. Seja colocando uma flor em cima de uma mesa, seja organizando de forma harmônica a minha casa, eu levo beleza. Só que a gente está tão acostumado a essa moral utilitarista que a gente não vê função nisso. Porque a função dela, ela fala com o nosso ser essencial e não com o nosso racional de forma direta. Porque a arte raramente fala com o nosso racional de forma direta. A gente escuta uma música muitas vezes e se arrepia. A gente não sabe por que a gente está se arrepiando, né? Porque essa é a função da arte, quando ela tem essa beleza, quando ela é dotada de beleza. No século XX, houve um rompimento muito grande com esse ideal de beleza que é trazido lá da Grécia, de Roma, quando tem aquelas obras belíssimas, né? Esse rompimento passa a ter um culto à feiura, quando a gente tem o modernismo com o Duchamp, que pega um urinol, cria um pseudônimo, assina, chama de A Fonte e coloca lá e diz que aquilo ali é arte. Porque qualquer coisa poderia ser arte, né? Como uma forma de protesto. Da mesma forma foi feito com um pote de excrementos e foi colocado lá à exposição e aquilo foi chamado de arte. Mas se a arte tem função de manifestar a beleza, como que eu posso dizer que isso em si é arte? Como aquilo traz à tona em mim o meu sujeito moral? Como posso trazer à tona o que eu tenho de divino em mim, vendo um urinol? Qual o compromisso que a arte tem, então, nesse ponto, de trazer os bons sentimentos, a nobreza e fazer essa ponte entre esse mundo das ideias e esse mundo concreto? Como eu faço essa ponte se eu tenho esse rompimento? Isso não quer dizer que a arte não possa expressar de forma alguma os problemas do mundo, que ela não possa expressar as injustiças. Mas a gente tem grandes artistas que fizeram isso ainda com beleza. Se a gente pegar um quadro do Portinari, por exemplo, ele mostra uma realidade muito dura, muito sofrida, mas ele ainda mostra aquilo de forma bela. Porque quando a arte ela
beleza, ela passa a atender puramente a um ideal egoísta do homem, de olhar para aquilo, para um pote de excrementos e dizer isso é arte porque eu acho que é arte e assim eu disse. Mas a beleza ela é universal e ela não é subjetiva, então como eu posso dizer que aquilo é belo e ponto? Quando aquilo não traz em mim nada de divino, não desperta em mim nada de divino. Isso aconteceu também na arquitetura. No século XX, a gente passa a ter uma série de construções que são muito diferentes do que a gente via anteriormente com grandes construções, né? Passa-se a construir caixotes cinzas, um monte de caixotes, quando um arquiteto chamado Sullivan, ele fala que a forma ela segue a função. Então, tudo aquilo que eu for produzir precisa ter uma função. Mas eu não tenho função prática na beleza. E se eu não tenho função prática na beleza, ela não me é útil. Então, eu não faço uma construção grandiosa como se fazia antigamente. Porque qual a utilidade, afinal, daquilo? Só que é muito interessante porque a gente tem tanta necessidade da beleza que essas construções, com o passar dos anos, foram abandonadas. Simplesmente se perderam, porque se tornou insuportável viver com aquela feiura. Quando a gente entra num lugar que não tem uma cor, que não tem nada de vivo, é tudo sujo ou simplesmente cinza, é muito difícil aquilo nos deixar bem, nos causar uma sensação de contemplação, porque lá não tem beleza. Mas se eu entro num lugar onde eu tenho plantas, onde eu tenho quadros, onde eu tenho cor, a gente se sente muito melhor, pelo menos eu me sinto muito melhor quando eu entro num lugar assim, né? Por isso a arte ela deve ter essa função de elevação. É tão interessante porque as arquiteturas antigas, muito belas, como a Capela Sistina, como grandes igrejas que foram criadas, mesmo em tempos de guerra, né, quando foram passando de povos a povos, de conquistas a conquistas, isso nunca se perdeu. Ninguém tem coragem de demolir a Catedral de Santa Sofia, porque ela é bela. A gente tem coragem de destruir algo tão grande? Ninguém tem coragem de destruir as obras de Michelangelo. Independente do tempo, independente de quem a possua, a gente não destrói porque é belo. E a beleza deu significado em si para aquilo, um significado muito além desse utilitarismo que a gente tem, muito além de ver uma função prática para aquilo, porque ela não tem. Qual a função dos quadros que estão aqui expostos se não falar conosco em uma outra linguagem? E fala conosco em uma outra linguagem de fato. Se a gente for ver uma ópera, por exemplo, a gente pode não entender nada do idioma que está sendo tratado ali. Mas ao final você vai saber dizer mais ou menos o que foi a história. Você vai saber dizer quando houve sofrimento, quando houve alegria, quando houve festividade, quando não, quando houve agonia. Porque ela fala conosco diretamente, em diferentes graus, porque a gente vai ver como a nossa capacidade de percepção da arte e da beleza está diretamente ligada à evolução do nosso espírito. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, então a gente tem essa característica da arte, ela deve necessariamente ter esse grau de elevação, ela deve, primeiro, elevar aquele que a produz, porque a gente precisa se encher de harmonia para produzir, para assim ela se manifestar nas nossas ações. E Kant vai falar também um pouco desses juízos acerca da beleza e como que eles são possíveis. E ele cria o que a gente chama de sistema da mente. Esse sistema da mente, ele vai passando ali pela intuição sensível, o entendimento, a razão e a imaginação. E de que forma isso acontece? A intuição sensível é como a gente percebe o mundo ao nosso redor através dos nossos sentidos, né? Então, a gente percebe a beleza muitas vezes através desses sentidos que a gente tem. Mas quando eu tenho uma sensação no mundo físico, ela perpassa por uma série de conceitos que eu tenho. Bom, eu estou vendo uma cadeira, eu sei que isso é uma cadeira porque eu tenho na minha mente um conceito do que é aquilo, do que é cadeira. E é isso que acontece. Eu percebo primeiro através dos meus sentidos e eu passo por esse entendimento, por esses conceitos prévios que a gente tem do que é belo ou não. Mas até aí a beleza parece subjetiva. Só que quando eu falo da razão, a beleza passa a transcender.
Por quê? Porque é o momento que algo me toca e eu não sei dizer por quê. Eu não sei conceituar, eu não sei dizer qual o conceito e por que eu estou sentindo aquilo quando eu olho para aquela obra, quando eu escuto aquela música, né? Porque a razão, ela vem passar por algo que transcende. Ela vem falar não mais com o nosso ser carnal, com o nosso ser racional dessa maneira, mas ela vem falar com o nosso espírito e com a beleza mínima que há no nosso espírito. Porque, bom, se somos criaturas e se Deus manifesta beleza por toda parte, então Ele também manifesta beleza em nós. Então a razão, ela vem falar conosco por essa beleza íntima e mínima que a gente possui dentro da gente. E daí vem a imaginação, que é como se fosse o elo. Ela vai pegar aquilo que você sentiu através da sua intuição sensível, dos seus sentidos, e ela vai fazer esse elo entre isso que transcendeu em ti. E daí você passa a tirar a beleza dessa subjetividade, desse conceito indefinido. E você passa a dar significado para ela, porque ela parou de falar simplesmente com o teu racional e com a tua subjetividade, mas ela falou com um ser muito maior que todas as criaturas têm, essa beleza mínima. E daí a gente vai falar do Espiritismo na Arte, que é a obra do Leon Denis, que é um livro muito bom, que todo mundo deveria ler em algum momento. E que esse livro é enorme, não o livro em si, mas a quantidade de informações que ele traz é muito grande. Ele trata de cada arte de forma individual. Ele fala da música, ele fala do teatro, ele fala da poesia, ele fala muito da arquitetura, e é impressionante, porque quando a gente leu no grupo de arte, todos nós, e a gente ficava assim, nossa, como que é possível essa arquitetura tão linda? E a gente sequer conseguia realizar como isso se manifestava aqui. É tão incrível e tão lindo aquilo que é produzido no plano espiritual, que é como Platão realmente diz, a gente tem apenas um mero reflexo muito pequeno ainda. Mas o nosso espírito tem tanta necessidade disso, que mesmo com todas as dificuldades da carne, com todos os vícios, ainda com essa comunicação muito tênue entre essa beleza absoluta e o que a gente é capaz de produzir, a gente tenta produzir arte o tempo todo. Ou pelo menos a gente deveria buscar por isso o tempo todo, né? É interessante porque quando ele fala da música, ele fala de sinfonias. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que as notas têm cores. Então a gente passa a imaginar, quando a gente pensa numa sinfonia, a quantidade de cores saindo junto com aqueles sons, de forma extremamente harmônica. Então é muito belo tudo isso, né? Então dá uma inveja daqueles que conseguem ver isso no plano espiritual, porque é lindíssimo pelo que é descrito. E no Espiritismo na Arte, ele fala que a arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza externa da qual percebemos apenas reflexo. Platão fala que a beleza, ela é verdade e ela é perfeição, e ela é encontrada através do exercício do bem e do amor. E é interessante, porque a gente diz que Deus é a representação dessa perfeição, que Deus é a representação da beleza, que Deus é a representação da verdade. Então a arte busca nada mais do que Deus o tempo todo. Porque se eu busco beleza, e se eu encontro beleza como um ideal de verdade, de perfeição, e eu faço isso através do exercício do bem, do exercício do amor, é tudo. A gente busca Deus através da arte o tempo todo. E às vezes a gente não entende como a arte ela tem essa função necessária de nos causar elevação. Por isso que quando a gente diz lá do culto da feiura, com esse rompimento que existiu no século XX, a gente não diz que não se pode representar dor. Mas, por exemplo, quando a gente olha os quadros do Rembrandt, quando a gente olha, por exemplo, a crucificação de Cristo pintada, a gente percebe a dor. Em cada traço dali a gente percebe o sofrimento. Mas a beleza ela tem uma outra função. Ela tem a função de consolação. Então eu posso ver aquela dor, eu posso perceber aquela injustiça, aquela situação, mas ela ainda assim retrata de forma harmônica e nos consola. Ela acaba
trazendo para nós, em algum grau, uma esperança. Ela não nos gera revolta necessariamente, mas ela harmoniza dentro de nós aquela dor que a gente sente e traz consolo, porque é uma outra função da beleza. Porque se ela não faz isso, se ela não traz esse caráter divino que a gente fala, ela acaba por perder o seu grau de atemporalidade. Ela vai se desfazer em algum momento, porque se ela perder o seu caráter divino, bom, como eu falei, né? A arte ela acaba sendo essa realização da beleza e a busca por Deus. Isso acontece por quê? Porque Deus é física e espiritual. E a gente vê isso na natureza, né? Que é onde a maior parte dos artistas se inspiram, primeiramente na natureza. E também no livro, O Espiritismo na Arte, ele vai falando como os espíritos trazem fluidos de tantos lugares do universo para inspirar aqueles que criam. Claro que isso acontece em diferentes graus e também aproveitam a bagagem desses artistas, de suas encarnações. Isso acontece em diferentes graus, porque estamos em diferentes graus de elevação, portanto, diferentes graus de percepção da beleza, né? Mas quando a gente fala da natureza, da inspiração da natureza, a natureza ela é bela em si só, ela é harmônica por si só. Quando a gente não interfere nela, ela é harmônica e ela é abundante o tempo todo. E daí a gente traz essa inspiração a algo mais belo do que o céu estrelado ou as florestas, quando eu não olho para elas com uma visão, eu não olho para essas florestas pensando o que ela pode me oferecer, mas eu olho de forma contemplativa para ela, é lindíssimo. Então não poderia ser de algo menos imenso, não poderia ser criação de algo menos imenso do que Deus. A beleza não podia estar dissociada da elevação espiritual, de forma alguma. A gente fala também do poder criador do espírito, através do pensamento criativo, através das formas de pensamento. Bom, isso acontece de acordo com o nosso grau de elevação. Por isso que no livro, O Espiritismo na Arte, ele fala de coisas que a gente sequer consegue ter noção aqui. Porque os espíritos que criaram aquilo, antes de criar algo tão belo, se encheram de beleza. Antes de criar algo tão grande, engrandeceram a si mesmo. Isso é tão real porque quando a gente se enche de beleza, a gente passa a ter um olhar diferente para o outro. Quando eu olho para o outro, eu só consigo ver coisas ruins, eu só consigo ver coisas feias. Isso não significa que o outro não é dotado de beleza, mas muitas vezes que a gente não achou a beleza. Porque se eu já harmonizei a mim, se eu já adotei os meus olhos de beleza, o meu olhar para o outro ele é muito mais gentil. E eu passo a perceber a beleza nele. Porque a percepção da beleza está diretamente ligada ao grau de elevação do espírito. É claro, se a beleza é um dos atributos do espírito, mas eu consigo compreender esses atributos divinos. Assim eu consigo compreender melhor a bondade, assim eu consigo compreender melhor o amor, porque eu melhorei a mim mesmo, então eu me aproximei mais de Deus. E daí ele trata também como a arte é a manifestação do pensamento de Deus. Como a gente falou, se Deus é bom e belo, a arte tem justamente a função de manifestar essa beleza, que é esse pensamento de Deus. Bom, a gente sabe que o espírito ele não possui as suas sensações restritas a um órgão. Então ele não vê com os olhos, não escuta com os ouvidos, mas o pensamento reúne todos esses sentidos, né? Então é muito interessante porque acaba sendo um atributo do espírito e não simplesmente mais uma função de alguma parte do seu corpo como a gente tem. A gente percebe a beleza pelos nossos órgãos, ainda, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Então a gente tem uma percepção muito pequena. Agora imagine quando a gente fala de espíritos muito mais evoluídos. Eles percebem aquilo como um todo. Eles percebem as formas de pensamento, eles entendem aquilo. Então é uma forma de perceber a grandeza de Deus. E perceber a grandeza de Deus não mais restrita ao meu tato, à minha audição, mas perceber a grandeza de Deus no meu espírito. E é isso que acontece quando a gente não está coberto por essa carne, quando a gente evolui.
né? Quando um sentimento faz vibrar o vosso coração, é porque ele recebeu, no mesmo instante, por uma onda emanada do divino, o impulso de um nobre e generoso sentimento. E é isso que a gente falou sobre a arte. Quando a gente diz que a arte ela não fala conosco através do nosso intelecto em si, mas ela fala conosco através do nosso espírito. Por quê? Porque é uma onda emanada do divino. E se é uma onda emanada do divino, ela não pode trazer senão os sentimentos mais nobres e generosos. Ela tem que acender em nós esses sentimentos nobres e generosos e fazer com que a gente tenha vontade de alcançar essa generosidade. Quando a gente está no meio de pessoas muito boas, a gente sente vontade de ser tão bom quanto essas pessoas. Quando a gente está no meio de tanta beleza, a gente também tem vontade de ser tão belo quanto aquilo. E não poderia ser diferente quando a gente fala que é uma onda emanada do divino. Olha o quanto isso é grandioso. Quanto mais um ser, por sua vontade, se aproxima de Deus, mais apto está a sentir os eflúvios e vibrações divinas. É aquilo, quando a gente tenta, pelo nosso esforço, evoluir, quanto mais evoluído a gente consegue ser, mais a gente consegue perceber emanado do divino. Então, se você colocar duas pessoas em diferentes graus de evolução e de percepção para ouvir uma mesma música, elas vão ter sensações diversas, porque a capacidade de percepção também é diversa. Eu posso escutar uma poesia e não sentir nada. Eu posso escutar uma poesia e chorar. Eu posso escutar uma música e me arrepiar, ou eu posso escutar uma música e nem ligar para ela, né? Mas isso está muito ligado ao nosso grau de melhoramento, ao nosso grau de evolução. A arte é, portanto, a mensageira da imortal irradiação e do movimento universal. É interessante quando a gente fala desse movimento universal, o universo ele conspira para o progresso e para a beleza, inevitavelmente, não tem como fugir disso. E tem uma filósofa chamada Helena Blavatsky, que ela fala da heresia da separatividade. Porque o homem, ele jura que ele não é regido pelas mesmas leis da natureza. Mas as mesmas leis que regem o todo, é a mesma lei que rege a nós. Então o homem não está aqui, o resto da natureza está aqui. Estamos todos no mesmo círculo, regidos por essas mesmas leis, seja externo ou internamente. E quando a gente diz isso, a gente diz que assim como a natureza ela conspira para a abundância, assim como a natureza ela é o tempo todo harmônica e bela, independente da estação, independente se está chovendo, se está calor, se o dia está ensolarado, há beleza. Quando a gente não interfere na natureza, há beleza. E assim deve ser conosco, porque inevitavelmente o movimento universal conspira para que sejamos belos. O movimento universal conspira para a nossa evolução. Por isso tem que haver essa beleza em tudo que a gente produz, essa beleza mínima, da forma que a gente coloca um copo em cima de uma mesa, até a forma que a gente faz um quadro, ou a forma que a gente canta. Porque para aquele que ouve, eu tenho que fazer surgir nele todos esses sentimentos bons. Eu tenho que trazer à tona esse sujeito moral que ele é. E quando a gente fala de arte espírita, o compromisso é ainda maior, porque a gente passa a entender essa função da arte enquanto uma linguagem que não fala simplesmente com o nosso intelecto. A gente tem que entender que quando a gente produz arte, a gente está falando com a essência desses seres. A gente está falando com o espírito. E muitas vezes aquela mensagem não é óbvia no momento que ela é ouvida, mas muito tempo depois aquilo reflete no espírito. Então a gente que se propõe a fazer arte espírita, a gente tem o compromisso inevitável de levar essa beleza e essa elevação em tudo que a gente produz. E pensando nisso, eu escolhi um poema que eu acho muito bonito, eu trouxe, tá aqui. É um poema do Khalil Gibran, ele se chama O Amor, para mim é um dos poemas mais bonitos que eu já li. Eu vou ler, espero que todo mundo sinta um pouco dessa elevação. Quando o amor vos chamar, segui-o, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados,
E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos, como o vento devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros, que se embalam ao sol, assim também desce até vossas raízes, e a sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Por vossa nudez, ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos mói até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então, ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós, para que conheçais os segredos de vossos corações. E com esse conhecimento, vos convertais no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurardes somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a ira do amor, para entrar no mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá, senão de si próprio, e nada recebe, senão de si próprio. O amor não possui, nem se deixa possuir, porque o amor basta-se a si mesmo. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo, senão de atingir a sua plenitude. Se, contudo, amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos. No amor, e serdes como um riacho, que canta sua melodia para a noite, de conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada, de ficardes ferido por vossa própria compreensão do amor, e de sangrardes de boa vontade com alegria, e acordardes na aurora com o coração alado, e agradecerdes por um novo dia de amor, e descansardes ao meio-dia, e meditardes sobre a êxtase do amor, de voltardes para casa à noite com gratidão, e de adormecerdes com uma prece no coração para o bem-amado, e nos lábios uma canção de aventurança. Muito obrigada.